Fala, pessoal, que segue a gente aqui nas Exatas com Elas, resolução de questão do Enem sobre cálculo estequiométrico. Mas antes, não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Então, vamos lá, né? Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90%, aqui, 90% de um minério chamado pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%. Conforme as equações químicas apresentadas, considere as massas molares, e aí dá 3 reações para a gente do processo. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida a partir de 2 quilogramas de ouro de tolo? Bem, como eu já adiantei para vocês, essa é uma questão de cálculo estequiométrico que envolve as reações sucessivas. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é somar essas equações, a fim de obter apenas uma equação global. E um método simples de fazer essa resolução é eliminar sempre as substâncias que aparecem repetidas, né, dentro das reações que foram apresentadas. Então, se nós olharmos aqui da primeira para a segunda reação, a substância que aparece nessas duas é o SO2, o dióxido de enxofre. Então, é ela que a gente vai eliminar. Para que possa ocorrer essa eliminação, elas têm que estar na mesma quantidade. Aqui eu vou ter 8 mols de SO2 e aqui eu tenho apenas 2. Então, qual é o valor que eu multiplico essa equação que eu vou obter 8 mols de SO2? Eu vou ter que multiplicar a segunda equação por 4. Quando eu fizer isso, aqui eu vou ficar com 8 mols de SO2, 4 mols de O2 e 8 mols de SO3. Agora, olhando da segunda para a terceira equação, quais são as substâncias que aparecem em ambas? É justamente o SO3, que é o trióxido de enxofre. Então, é essa substância que deve ser eliminada. Aqui na segunda equação, nós temos agora 8 mols dessa substância. Então, na terceira, eu também tenho que ter 8 mols, tá? Então, eu vou ter que multiplicar essa terceira equação por 8. Então, aqui eu vou ter 8 mols desse cara, 8 desse e 8 desse aqui. Agora, a gente vai ter que somar tudo, né? Eu vou escrever aqui acima para facilitar a nossa visualização de quando for fazer as devidas eliminações das substâncias que participam dessa reação química, tá? Então, meu óxido de ferro, mais 8 mols de SO2, não é isso? Aí aqui, com a manipulação que eu fiz ali na multiplicação, eu fiquei com 8 mols de SO2, 4 mols de O2, formando 8 mols de SO3. E aqui, por último, 8 mols de SO3, mais 8 mols de água, com 8 mols de ácido sulfúrico. Lembrando que para fazer as eliminações, essas substâncias, elas devem estar em lados opostos da equação química, tá, gente? Eu vou eliminar aqui ó, o SO2, que é produto, com o SO2, que é reagente. Aqui eu vou eliminar o SO3, que é produto, com o SO3, que é reagente. Pronto. Dá para eliminar mais alguma coisa aqui? Ou seja, eu tenho substâncias que são iguais de lados opostos da minha equação? Eu não tenho. Então, agora eu vou fazer a soma. Vou ter aqui, então, 4 mols, né, do meu ouro de tolo, tá bom? Mas, ó, eu tenho O2 na primeira equação e O2 na segunda. Então, eu somo. Vai ficar 15 mols de O2, mais 8 mols de água, formando aí 2 mols do óxido de ferro, mais 8 mols de H2SO4. Pronto. Então, agora a gente tem a nossa equação global do processo que está sendo descrito nessa questão. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que para poder resolver as questões de cálculo estequiométrico, é importante que a gente siga as etapas. Então, sempre a primeira é, tem a minha reação química? Então, eu escrevi a minha reação química, fiz o balanceamento da reação. Um terceiro passo seria, então, é entender quais são as substâncias que a gente tem que relacionar. E para você fazer esse entendimento, basta você olhar o comando da questão. Aqui ele pede para você relacionar ácido sulfúrico com o ouro de tolo. Então, eu vou relacionar essa substância, que é o ouro de tolo, com o meu ácido sulfúrico. E de que forma que a gente vai relacionar? Bem, eu sei que para cada 4 mols de ouro de tolo, eu vou produzir 8 mols de ácido sulfúrico. De forma simplificada, eu sei que para cada mol do meu ouro de tolo, eu vou ter 2 mols do meu ácido sulfúrico.
tá? De que forma que a gente vai relacionar essas duas substâncias? Ele quer que a gente calcule massa, então a relação que vai ser feita aqui é de massa. Com isso, a gente vai ter que utilizar os valores das massas molares que foi dada para essas substâncias. Ó, eu sei que o mol do ouro de tolo é 120 gramas. Então, aqui, para cada 120 gramas dessa substância, o ácido sulfúrico, a massa do mol é 98. Como aqui eu tenho 2 mols, vai ser 98 vezes 2, que vai ficar 196 gramas. Então, agora eu sei que para cada 120 gramas do meu ouro de tolo, eu devo produzir 196 gramas de ácido sulfúrico. Porém, quanto do meu ouro de tolo foi dado na minha questão? 2 quilogramas. Porém, tenha cuidado, por quê? A rocha, né, ali que eu estou trabalhando, que ele deu aqui para mim, ó, no enunciado da questão, ela não é 100% puro. 90% desse material é de pirita. Então, se eu tenho 2 quilogramas de ouro de tolo, essa substância vai estar presente, na verdade, em 1,8 quilogramas, porque eu estou levando em consideração a porcentagem da composição dessa substância ali na minha rocha, né? Então, na verdade, eu vou ter 1,8 quilogramas do meu ouro de tolo. Então, quando eu tenho isso, quanto do meu ácido sulfúrico eu vou produzir? Então, aqui observe que a gente tem uma regra de 3 simples, né? Vai multiplicar cruzado, tá? 120 vezes x igual a 1,8 vezes 196. Talvez surja a dúvida de vocês em relação à unidade. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer a conversão, porque a minha resposta vai sair em quilogramas, que é o que ele está pedindo aqui para você, ó, a resposta em quilogramas, tá vendo? Quando você fizer a resolução dessa regra de 3, você vai chegar no valor de 2,9 quilogramas, né, do meu ácido sulfúrico. E aí tenha cuidado que é dada essa opção para a gente como resposta. Porém, a gente não terminou aqui ainda. Por quê? Essa quantidade de ácido sulfúrico seria formado caso o rendimento dessa reação fosse de 100%. Porém, não é isso que acontece, né? Ele fala que o rendimento da reação é de 90%. Então, você tem que fazer aqui mais uma regrinha de 3. E aí, quando você fizer essa nova regra de 3, novamente multiplicar cruzado aqui, você vai chegar no valor de 2,6 toneladas do nosso aí ácido sulfúrico. Então, a resposta correta para essa questão é a letra C. Lembrando sempre que cálculo estequiométrico é um conteúdo de química que todos os anos cai na prova do Enem. Então, é super importante estudá-los, estudar várias questões, né? Procure de outras bancas também, tá? Treine bastante. Cálculo estequiométrico é treino. Depois que tu pega o jeito, você vai perceber que vai ficar bem mais fácil. Então, por hoje é isso, pessoal. Continue aí no canal assistindo os outros vídeos.